Boa noite a todos. Prendeu aqui? Foi você que quer que eu fique aqui para filmar, né? É uma grande alegria estar aqui com vocês para falarmos sobre um tema muito importante. Reforma moral ou reforma íntima, como vocês preferirem, que é um objetivo primário na doutrina espírita. Todos nós estamos aqui nesse planeta objetivando realizar a nossa transformação moral. Só que, normalmente, a gente pensa em reforma íntima como um desejo, uma coisa assim distante. A gente olha para nós mesmos e diz assim, não, ainda não estou no momento, não, ainda está distante, eu preciso evoluir mais, preciso estudar mais, ainda não consigo. E aí fica naquela ideia de um objetivo longe. Só que, na verdade, a gente tem que mudar essa perspectiva. E a minha proposta para essa noite é que, juntos, nós passamos a analisar a questão da transformação moral, não como uma coisa distante, não como um objetivo longínquo, mas como um programa de engenharia da alma. Um método, um processo para nós efetivamente realizarmos a reforma moral. E depois ninguém vai ter desculpa, viu, para não fazer essa reforma. Para que a gente possa começar, eu quero recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Lá, quando se pergunta como é que se reconhece o espírita. E está lá escrito: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para dominar suas más tendências. E aí destacam-se duas palavras: transformação moral e esforços. A nossa reforma, ela precisa do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa perseverança para que ela aconteça. Só que aí vocês vão me dizer, ok, eu concordo, eu estudei ali, já li no livro dos Espíritos, no Evangelho, que eu tenho que fazer, eu concordo, tenho que me esforçar, só que dá tanto trabalho, eu até tento, mas aí eu passei ali do portão aqui do JEP, aí quando eu me deparo com o mundo exterior, aí eu não consigo, porque tem a pessoa que me tranca no trânsito, tem aquele que me ofende, tem aquele que é grosseiro comigo, aí eu não consigo. É algo que exige muito trabalho. Eu tento, eu até quero, mas toda vez que eu vou querer seguir o que o Evangelho prega, eu não consigo, e aí quando eu olho, eu estou fazendo tudo errado. E isso tem um motivo. Segundo o Livro dos Espíritos, o egoísmo é a desvio moral mais difícil de ser superado, e primo dele tem o orgulho. São os dois maiores desafios que nós temos a vencer: o orgulho e o egoísmo. Só que existe um bom motivo para que eles estejam presentes em nós. E para que vocês entendam, vamos voltar no tempo. Quero convidá-los a voltarmos a 3 milhões de anos, quando o primeiro Homo surgiu aqui sobre a face da Terra, nosso ancestral, primeiros hominídeos. Há 3 milhões de anos, a Terra era um lugar extremamente hostil. A comida era escassa, existiam muitos animais selvagens que queriam nos fazer de alimento. Então, aquele homem primitivo, ele precisava ficar o tempo todo em estado de alerta, e quando ele encontrava comida, ele tinha que comer o máximo que ele conseguisse e guardar o que ele pudesse. Porque ele não sabia se no dia seguinte ele ia ter alimento.
Então, ele não podia, de forma alguma, pensar em compartilhar. Ele tinha que ser egoísta. E mais, quando os primeiros humanos começaram a formar grupos, aquele que se destacava, aquele que conseguia ser o líder, ele tinha todo aquele grupo a serviço deles. Então, ele era protegido pelo grupo, ele era o primeiro a se alimentar, o grupo tinha que alimentá-lo primeiro. Então, isso também era importante para a sobrevivência dele. Então, o egoísmo e o orgulho, naquele tempo, era uma característica de adaptação e sobrevivência. Se você fosse compartilhar o alimento, você podia morrer de fome no dia seguinte. Se você encontrasse o abrigo e fosse convidar alguém para ficar abrigado com você, você não sabia quem era aquela pessoa, ele podia matar você para te comer. Então, o que eu conseguisse para garantir a minha sobrevivência era meu. E eu tinha que fazer com que aquilo ficasse comigo. Então, o orgulho e o egoísmo foram fundamentais para aquele nosso ancestral sobreviver. Era uma característica de adaptação ao meio. E ele foi fazendo aquele comportamento, e o comportamento que nós vamos fazendo repetidamente torna-se hábito. E mais, todas as manifestações do nosso espírito têm um reflexo no corpo físico. Então, se o meu espírito traz essa característica do egoísmo, do orgulho, que ele tem porque foi importante para sobreviver, o corpo físico vai ter uma resposta àquilo. E a resposta é neurológica. Começam a se formar ligações neurais no nosso cérebro. E essas ligações, quanto mais eu pratico aquele comportamento, mais fortes e resistentes elas ficam, mais robustas, para que aquele comportamento seja cada vez mais fácil de eu manifestar. Porque eu precisava dele para sobreviver. Mas passaram-se os 3 milhões de anos, o mundo mudou, nós não temos mais um ambiente tão inóspito como era no passado, mas nós permanecemos os mesmos. Como já dizia o Belchior, né? Como os nossos pais. Nós estamos trazendo esse comportamento há milhões de anos, há muitas e muitas encarnações. E aí, quando a gente encarna, o nosso perispírito que registrou esses milhares de encarnações de comportamento, quando vai fazer a formação do nosso corpo, as ligações neurais estão lá, fortes e robustas, estimulando o egoísmo e o orgulho. É um comportamento repetido, encarnação após encarnação. E automatizado, virou hábito. Hábito inconsciente, que nós fazemos sem nem perceber. Porque o nosso cérebro tem outra característica. Ele é extremamente gastador de energia. Por isso que quando a gente vai, por exemplo, estudar muito, a gente cansa. Quando a gente tem que ficar concentrado muito tempo, a gente cansa, porque o cérebro consome muita energia. E o que é que ele faz? Ele procura automatizar os comportamentos para tornar aquele comportamento menos gastador de energia. Ele automatiza e vai para o inconsciente. Exemplo, dirigir. Você tirou sua carteira, está dirigindo a primeira vez sozinho. O carro vai morrer, você vai ficar preocupado lá se a marcha vai passar, a embreagem. A partir do momento que você vai dirigindo, aquilo vai ficando cada vez mais fácil, mais simples, mais habitual. E depois de um tempo você já nem pensa mais, já é automático. É o cérebro transformando uma atividade que exigia esforço mental numa atividade automática, consciente, que você faz com um gasto mínimo de energia. E ele faz isso sempre. E aí, quando a gente se depara com uma situação que a gente tem que ser altruísta,
Mudar o comportamento de egoísta para altruísta exige esforço mental, é cansativo e o cérebro não gosta disso. Então ele empurra a gente para o comportamento automatizado inconsciente, mantém a zona de estagnação com a gente dentro e a gente é egoísta. Repetimos o mesmo comportamento que tínhamos lá há 3 milhões de anos. Por isso, mudar de comportamento, mudar um hábito, exige esforço. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Cansa, dá trabalho. Exige de nós algo que não é natural, que vai contra a nossa natureza. Porque as ligações neurais, uma vez, estão lá, bem fortes, robustas, e repetindo-se sempre. Aí vocês vão dizer, ixi, Adilson, e agora? Calma, que tem jeito. Para que a gente consiga fazer a reforma moral, é preciso que a gente tenha 3 coisas. A primeira delas é a vontade. A gente tem que querer, porque se eu não quiser, nada vai acontecer. Se eu não quiser mudar, vou ficar onde estou, estagnado. A segunda coisa fundamental chama-se autoeficácia, que eu vou falar daqui a pouquinho dela. Suspense. E a terceira é transformar esse novo comportamento que eu desejo num hábito. Fazer com que ele aconteça naturalmente, sem eu precisar pensar. É transformar aquela ligação neural distorcida em uma ligação neural virtuosa. No livro dos Espíritos, a questão 893, ele diz que a virtude é a ação voluntária de resistência ao mal. Então, vontade, autoeficácia e hábito. E aí, como é que se dá na prática? Bom, vamos por partes, né? Primeiro, vontade. Eu acredito, quero crer que todos que estamos aqui temos vontade de realizar a reforma moral. Temos consciência de que é importante, de que é algo que vai fazer com que a gente consiga evoluir, ter uma vida melhor. Então, esse ponto não precisa de maiores aprofundamentos. Segundo ponto, autoeficácia. O que é isso? A autoeficácia foi um conceito criado pelo psicólogo Albert Bandura. Ele é o pai da teoria social cognitiva. Essa teoria estuda como as nossas crenças sobre nós mesmos nos influenciam e influenciam o nosso comportamento. Então, para que eu possa realizar a mudança, eu tenho que ter autoeficácia. E a autoeficácia é a crença que eu tenho em mim mesmo de que eu sou capaz de realizar algo. Eu sou capaz de alcançar determinado objetivo. Se eu não acreditar que sou capaz de realizar a reforma moral, eu nem tento. Você não vai entrar num jogo que você sabe que você vai perder. Se você não acredita que é capaz de alcançar um objetivo, você não vai despender a energia necessária para alcançá-lo. Não vai dar certo, não vou nem entrar nessa. Então, a autoeficácia é a crença que nós devemos ter que nós somos capazes de realizar a transformação moral. Vós podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. É Jesus falando para que nós tenhamos autoeficácia, acreditemos em nós mesmos. Nós temos todos os recursos para fazer isso. Agora, precisamos acreditar. Vós sois deuses. Então, ele está todo o tempo nos mostrando que nós somos capazes.
Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diris essa montanha, move-te daqui para ali, e ela se moveria, e nada vos seria impossível. É Jesus nos falando de alta eficácia. E quando a doutrina espírita nos fala sobre fé, ela diz que nós devemos ter fé em Deus e fé em nós mesmos. A crença de que nós somos capazes de fazer essa tão desejada reforma moral. Tá, diz, mas eu confio assim, eu confio desconfiando. Como é que eu faço para aumentar a crença em mim mesmo? Como é que eu consigo fazer com que eu acredite que eu realmente sou capaz de fazer a minha transformação moral? Primeira coisa, conhecimento. Eu tenho que ter conhecimento do que é transformação moral, de quais são as minhas características, eu tenho que conhecer. O conhecimento é a base, é o alicerce para qualquer transformação, para qualquer realização. Eu tenho que saber o que é que eu tenho que fazer e como fazer. É ler o Evangelho, estudar a codificação, conhecer sobre comportamento humano, saber quais são as motivações humanas, quais são os desafios. É muito importante para que a gente tenha segurança e passe a acreditar. Segunda coisa para ter autoeficácia chama-se experiência prática. Eu tenho que ter experiências de sucesso em comportamentos bons. Eu tenho que ter lembrança de que em momentos anteriores eu consegui. Quando eu passo por uma experiência que eu já tive sucesso no passado, eu acredito que eu sou capaz de reproduzir aquele resultado. Se eu, por acaso, conseguir perdoar alguém, quando eu me deparar em outra situação que eu precisar perdoar, vai ficar mais fácil, que eu vou lembrar, opa, eu já consegui perdoar uma vez, então eu acredito que eu consigo perdoar novamente. Então, essas experiências são muito importantes para que a gente possa aumentar a nossa confiança. A terceira coisa chama-se experiência vicária. Essa aqui é meio polêmica. Mas não sou eu que estou dizendo, é o Bandura, viu? O que é que ele diz? É muito importante que nós tenhamos um modelo, alguém que a gente olhe e se espelhe. A gente olha aquela pessoa, se espelha para modelá-la. Só que aí, qual é o ponto de polêmica? Segundo a teoria do Bandura, nós não devemos ter como modelo alguém como um Chico Xavier, como uma Madre Teresa, como a Irmã Dulce. Por quê? Porque eles estão muito à frente de nós moralmente. Então, quando eu olho, por exemplo, o Chico Xavier, vejo tudo que ele realizou, aí olho para mim e vejo, rapaz, isso aí não dá para mim não. Está muito longe. Quando eu lembro da história da Irmã Dulce lá, que o cara cuspiu na mão dela e ela tranquilamente, agora você já me deu o que eu mereço, deu o que os meus pobres merecem. Não, isso aí eu não consigo também não. Fica muito distante o modelo. E aí você conscientemente sabe, não, isso aí eu não consigo não. E aí você nem tenta. Então, a experiência vicária exige que a gente tenha um modelo perto de nós, alguém que é gente como a gente, que você olha e diz, essa pessoa aqui está mais ou menos no grau evolutivo que eu estou. E ela já consegue fazer alguma coisa aí que eu ainda não consigo. Como é que ela faz? E aí eu olho o exemplo dela, vou perguntar, olha, tu já consegue perdoar aí, tu consegue fazer uma caridadezinha, como é que tu faz aí? E como essa pessoa está mais perto de nós, é alguém que a gente enxerga a gente mesmo nela, fica muito mais fácil seguir o exemplo.
do que alguém que é muito mais evoluído do que nós. Quarto ponto é o que se chama de persuasão vocal. Palavras de incentivo. É você procurar pessoas que te incentivam, que te motivam, e você dizer a você mesmo, cara, você consegue. Vai que vai dar certo. Pode ter certeza. Vai lá, tu foi lá no JEP, tu estudou o evangelho, tomou água fluidificada, tomou passe, pronto. Agora tu está pronto para encarar. Vai lá que tu vai perdoar, vai fazer caridade. Vai. Palavras realmente de incentivo. E o último ponto é o que ele chama de estados fisiológicos ou afetivos. É desenvolver a capacidade de gerenciar suas próprias emoções. O estresse, a ansiedade, a raiva. E como fazer isso? Meditação, prece. Se você tiver com raiva, experimente fazer uma prece que, ou você está com raiva, você faz prece. Você não consegue fazer as duas coisas simultaneamente. Então, se você faz uma prece, você naturalmente muda o padrão vibratório e isso ajuda você a se harmonizar. Então, esses elementos são essenciais para desenvolver a autoeficácia e a sua crença que você mesmo consegue fazer aquilo que você deseja. Controlar suas más tendências e realizar a sua transformação moral. E qual é o efeito disso? Como eu falei antes, as nossas conexões neurais estão lá. O egoísmo e o orgulho estão lá, muito robustos. Só que o nosso cérebro tem algo chamado neuroplasticidade. É a capacidade de se transformar, de se adaptar, de se modificar. A partir do momento em que eu começo a ter vontade de mudar, e eu começo a acreditar que sou capaz realmente de mudar, e começo a colocar em prática novos comportamentos, eu vou criando novas conexões neurais. É como se eu estivesse abrindo uma mata, um matagal, eu pego o facão e começo a abrir. No início, dá muito trabalho, porque eu estou indo contra algo que é habitual. Eu estou indo contra as minhas atividades inconscientes, contra a minha natureza primitiva. Então, no início, exige muito esforço. Mas através da perseverança, da persistência, eu começo a fazer com que isso vá se tornando cada vez mais natural, cada vez mais parte de mim. Então, nós temos que começar a praticar. Por menor que seja o ato, ele já é um tijolo que você vai colocando na construção desse novo padrão de comportamento. E aí uma coisa que ajuda bastante, o ambiente. Por isso que é importantíssimo frequentar a casa espírita, a igreja, o templo, porque aqui é um ambiente adequado a que você vivencie todos os elementos que vão te dar a autoeficácia. Primeiro, a questão da experiência prática. Aqui nós temos inúmeras oportunidades de colocar em prática experiências de sucesso, de começar a praticar aqueles comportamentos positivos que vão gerar o novo comportamento. Experiência vicária, aí nem se fala, porque todos nós que estamos aqui estamos trabalhando para vencer os mesmos desafios. Estamos trabalhando a nós mesmos para conseguir nos tornarmos pessoas melhores. E aí nós somos gente como a gente. Aí, quando eu vejo o Ednardo estudando lá, está lá no atendimento fraterno comigo lá, lado a lado. Aí ele é um cara que consegue perdoar. Diz, rapaz, ele consegue.
Se ele consegue, eu consigo também. Aí o Ednardo, diz aí qual é teu segredo. Como é que tu faz? Me conta aqui que é para eu fazer igual. Então nós estamos num ambiente em que está sempre acontecendo de alguém conseguir superar uma limitação que nós ainda não conseguimos e a gente vai ter ele como modelo para que a gente se transforme também e vice-versa. Vai ter gente que vai se espelhar no nosso comportamento para conseguir reproduzir comportamentos positivos que nós já manifestamos e que essa pessoa ainda não consegue. Aqui também nós vamos ter essa persuasão das palavras. Nos grupos a gente vai ter gente, rapaz, vai lá que tu consegue. Que é o que não vai faltar, é gente para te incentivar, é o monitor para te ouvir, dizer, não, meu irmão, você vai dar certo, acredite. A gente vai estar sempre em um ambiente que vai estar nos incentivando à transformação. Aqui também é muito mais fácil a gente ter essas experiências fisiológicas. Você passou um dia difícil, você teve vários aborrecimentos, aí você vem para cá, é muito mais fácil aqui você conseguir gerenciar suas emoções do que se você ficar lá fora, levando a sua vida num ambiente convencional. Aqui é um ambiente que ajuda bastante, e isso vale para uma igreja, para um templo. É a mesma vibração, o ambiente que contribui para nos fortalecer. E, finalmente, e o mais importante de tudo, é que aqui é um ambiente que favorece a prática da caridade. E a caridade é o remédio, é o anabolizante da alma. Porque você está efetivamente agindo em prol do outro. Você está tirando o foco de você, o foco do egoísmo, para focar no outro, o foco no altruísmo. E você está fazendo isso na prática. E quanto mais você pratica a caridade, mais experiências vitoriosas você vai ter para fortalecer sua autoeficácia. Você vai dizer, olha, consegui já ajudar ali a organizar os alimentos. Rapaz, se eu consigo organizar, eu consigo entregar, eu consigo participar do sopão, eu consigo ir visitar alguém que está no hospital. Gradativamente, as experiências vão te fortalecendo e te permitindo realizar experiências ainda maiores e aumentando sua autoeficácia. A caridade também vai te dar a experiência vicária. Você está ajudando outra pessoa, aí você diz, eu consegui ajudar aquela pessoa a ter mais fé. Se eu conseguir ajudar ela, eu consigo ajudar a mim mesmo. Eu consegui o outro, eu consigo a mim mesmo. Eu consegui fazer com que aquela pessoa tivesse bom ânimo numa situação desafiadora. Se eu conseguir fazer com que ela tivesse bom ânimo, eu consigo também fazer isso comigo. Experiências vicárias. As palavras de incentivo. Alguém que você ajudou, e aí a pessoa chega para você, muito obrigado, eu estava precisando tanto desse seu apoio, desse seu amparo. Isso aí fortalece a sua confiança. Poxa, eu estou fazendo alguma coisa direitinho. Estou fazendo certo. E isso te fortalece. E ajudar o outro faz também com que a gente pare de pensar nos nossos problemas, nas nossas situações que nos causam desarmonia. E a gente começa a perceber que tem gente em situação pior do que a nossa, com desafios maiores. Aí a gente começa a ver, a minha situação, meu desafio não é tão grande assim quanto eu pensava, né? O do outro, olha, ele está muito pior do que eu e está aí. Então, eu consigo gerenciar também a minha situação. Então, percebam como o ambiente, as oportunidades, estar cercado de pessoas que estão com o mesmo objetivo que nós, estão remando junto conosco, como isso é importante para nos dar a confiança necessária para que a gente tenha a vontade de fazer a nossa transformação. Só que isso ainda não é o suficiente. É preciso mais.
Aí vocês vão dizer, tá, ok, entendi que vontade eu tenho, entendi como é que faz para ter mais autoeficácia. E o hábito? Como é que eu faço? Porque quando eu chegar ali, quando eu sair do JEP ali, quando eu passar ali do espetinho, a primeira pessoa que me trancar, eu vou falar alguma coisa desagradável. Como é que eu faço para conseguir transformar meus hábitos egoístas e orgulhosos em hábitos de altruísmo, humildade, de amor, de caridade? E aí, mais uma vez, eu vou recorrer à ciência. E isso é que é bacana na doutrina espírita, porque ela tem o aspecto moral, mas tem também a ciência. E ela usa os recursos da ciência para nos ajudar na transformação, para ajudar na nossa evolução. E aí existe um método que é universalmente aceito para a transformação de hábitos. 4 passos que eu vou compartilhar com vocês. Vocês não vão ter mais desculpa para não fazer a reforma moral de vocês. Primeira coisa, Livro dos Espíritos. Como fazer para resistir, qual é a forma mais eficiente de fazer a sua reforma moral e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. É o primeiro passo. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para conseguir mudar um hábito negativo, uma característica negativa, é torná-la óbvia. Lembrem que eu falei que o egoísmo e o orgulho, nosso cérebro jogou para o nosso inconsciente, automatizou o comportamento orgulhoso e egoísta. Então, nós precisamos tornar óbvio o comportamento equivocado. E como eu faço isso? Pegue um tempo aí do seu dia, vá para um lugar assim, sossegado, que ninguém vai te interromper, pegue um pedaço de papel, elenque lá quais são as minhas características negativas que eu quero corrigir. Aí você vai escrever lá. Escolha uma que você quer mudar. Vamos pegar o egoísmo aí. Vamos pegar logo, começar logo do mais pesado, né? O egoísmo. Aí você coloca egoísmo. E aí você começa a lembrar. Em que situações eu sou egoísta? Quando é que o meu egoísmo se manifesta? Com quem é que ele se manifesta? Onde ele se manifesta? Torne óbvio a manifestação do comportamento equivocado. Tem que ficar muito claro quando é que você é egoísta. É com dinheiro? É com roupa? É com comida? O que é? Qual é a situação que desperta com mais intensidade o seu egoísmo? É com uma pessoa desconhecida? É com a sua família? É com os amigos, é no trabalho? Onde é? Com quem é? Deixe muito óbvio. Você está fazendo com que o comportamento equivocado saia da zona de inconsciência e passe para a consciência. O córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pela parte analítica, pela parte de tomar decisão, identifica. Ele sabe exatamente quando é que aquele comportamento se manifesta. A partir desse momento que você identificou claramente, que você tornou óbvio o contexto do comportamento que você quer transformar, quando você for entrar naquela situação, você já sabe previamente que está correndo o grande risco de manifestar o egoísmo. Eu não gosto, quando eu estou no meu trabalho, eu compro aquele biscoito que eu adoro, aquele biscoito importado, amanteigado, aí eu chego lá e os meus colegas de trabalho tudo pede um. Tudo miserável, não querem comprar, e eu quero comprar o meu. Eles nunca compram, aí quando eu compro com o meu dinheiro, eles querem. Então, quando eu comprar o biscoito que eu for no meu trabalho, eu já sei que o egoísmo vai se manifestar. Eu tirei do inconsciente e joguei no consciente. Agora eu sei exatamente
o que é que vai acontecer. E se eu sei o que vai acontecer, cabe a mim decidir que atitude eu vou tomar. Eu vou deixar de comprar o biscoito? Ou vou chegar lá já sabendo e vou compartilhar com raiva, me mordendo todinho, mas vou compartilhar porque eu já sei que eu não posso ser egoísta e que se eu fizer isso... Então, é tornar consciente. Segundo passo, tornar atraente o comportamento que eu quero adotar. O nosso cérebro é extremamente movido a recompensas. Tudo aquilo que é recompensador é mais fácil para ele seguir. Por isso que, pegando o exemplo do biscoito amanteigado, aquele dinamarquês gostoso, se eu pego só para mim, se eu entro com ele debaixo da camisa escondido, como todinho, eu tenho uma recompensa. Eu não estou compartilhando, eu vou ter mais momentos de prazer. Por isso que é mais fácil ter esse comportamento, porque isso é recompensador. Quando eu adoto outro comportamento, que é o compartilhar, eu estou minimizando a minha recompensa. E aí tem uma característica interessante aí, em relação aos vícios e às virtudes. Via de regra, os vícios recompensam imediatamente e as virtudes recompensam no longo prazo. Levei uma vida maravilhosa, boa. Aí quando eu desencarnar, vou para o nosso lar. Está lá no futuro. Aí eu estou aqui, eu pego o dinheiro de todo mundo para mim, eu desvio recursos para mim, recompensa imediata. Por isso que é mais fácil você seguir o vício, porque a recompensa é imediata e o cérebro adora recompensas. Ainda mais assim no curto prazo. A virtude é aquela coisa lá na frente, né? Um dia incerto. Aí o cérebro, não, quer saber disso não, vamos pegar agora. Então nós precisamos tornar o novo comportamento atraente. Então, quando você chega lá no seu trabalho e vai dizer, compartilhar o seu biscoito, você tem que criar alguma forma de recompensar esse comportamento. Você vai poder dizer, pai, se eu fizer isso, eu vou chegar em casa para minha mulher, para o meu marido, dizer, olha, hoje eu fiz exatamente o que o Evangelho manda. Aí o seu cunhado vai dizer, muito bem, parabéns, vou chegar lá no JEP, lá no grupo de estudo, lá, vou dizer, olha pessoal, hoje eu fui uma pessoa altruísta. Você está se recompensando. Você está fazendo com que o comportamento que não é natural seja recompensado. E por outro lado, você vai dizer, pai, se eu não compartilhar o biscoito, os obsessores vão tudo grudar aqui em mim, não vão me dar paz, rapaz. Aí eu vou para um brau. Torne o comportamento equivocado algo ruim. E aí você pode usar vários artifícios. É tornar o novo hábito atraente. Então você tornou ele óbvio e tornou ele atraente. O terceiro passo é torná-lo fácil. Porque ele vai contra a sua natureza. Então já é algo desafiador. Você precisa torná-lo algo fácil de fazer. E para fazer isso, o modo mais eficaz é quebrar o hábito que você quer em etapas assim, ridiculamente pequenas. Paz, o meu biscoito dinamarquês. Eu vou pegar um biscoito, quebrar em 4 partes e vou dar 1/4 para cada um. Tornou mais fácil. Ao invés de você dar todo, você está dando um quebrado em 4. Você começa a ver como é que eu posso quebrar esse hábito que eu desejo adotar de uma forma que ele fique extremamente fácil. Tão fácil que eu não vou ter como não fazê-lo. Eu tenho que fazer lá, pai, estão me chamando lá para arrumar os alimentos lá da doação do JEP. Pai, mas aquilo é tanto alimento ali, é pesado aquilo ali, eu vou ficar com dor nas costas. Pegue um saco de arroz e coloque.
Rapaz, eu só consigo, eu tenho hernia de disco aqui, só dá para eu pegar um pacote de biscoito, mas faça. Torne fácil e faça. Porque à medida que você vai exercitando, você vai, e aí mais uma vez eu repito, construindo novas conexões neurais, que quanto mais você pratica, ela vai ficando mais robusta, mais forte, e isso faz com que seja cada vez mais fácil, mais natural e mais habitual de você fazer. O hábito que hoje é algo muito simples, está fortalecendo você para ir ampliando esse comportamento e vai chegar um momento em que você vai estar realizando algo que você nunca imaginou que seria capaz. Mas você começou com um grãozinho lá. Você começou tornando fácil. E o fácil vai ficando cada vez maior quanto mais você pratica, quanto mais você se esforça, quanto mais você persevera naquele comportamento. E o quarto passo é tornar o novo hábito satisfatório. Tem que ser algo que traga satisfação. E aí, a minha dica é: crie um caderno de virtudes. Crie lá e marque, faça tipo um calendário lá. Dia 1, 2, 3, 4. Virtude do altruísmo, do compartilhamento. Aí você escolhe, cada um escolhe qual é o comportamento equivocado que quer trabalhar. E cada vez que você conseguir manifestar aquele comportamento correto, você vai lá, dá um tique, você coloca no seu quarto lá uma estrelinha, alguma coisa, para você criar um histórico das suas vitórias sobre você mesmo. Para que você crie um quadro de medalhas, digamos assim, espiritual. Para que você possa olhar e dizer, poxa, eu já estou aqui, 30 dias que eu compartilho o meu biscoito. Hoje eu já faço acompanhar 2 latas, e uma só é pouco. Porque você, em algum momento lá atrás, começou pequenininho. E você vai ticando, somando as suas vitórias, e isso vai fazer com que seja satisfatório aquele novo comportamento. A mudança de hábito acontece a partir do momento em que a gente muda a ação. Existem 3 etapas de um hábito. O primeiro é o gatilho, aquilo que dispara o hábito. Tem depois a ação e o resultado ou a recompensa. O que difere o comportamento equivocado, vicioso, do virtuoso é a etapa do meio. O gatilho vai ser o mesmo quando alguém nos ofende. Se nós estivermos com o comportamento do homem velho, a gente vai revidar, a gente vai ficar com, se não puder revidar, vai ficar com rancor, vai ficar mandando vibrações negativas para ele. Não, eu não vou fazer nada não, mas Deus está vendo. Deus vai fazer, é que se faz, é que se paga. Ele não perde por esperar. Eu não estou fazendo, mas estou desejando. E isso gera uma sensação de satisfação. É uma forma de você se recompensar a satisfação por desejar o mal para o outro. Se você não puder fazer o mal você mesmo. Então, o que nós temos que fazer é, o gatilho aconteceu, fomos ofendidos. Eu mudo o comportamento. Eu torno ele óbvio, atraente, fácil e satisfatório. E no final, eu vou ter a recompensa. E isso se aplica a qualquer coisa na vida de vocês. Se você quiser mudar um comportamento, torne óbvio, atraente, fácil e satisfatório. O mais importante, quando a gente pensa em reforma moral,
Não é a gente olhar para nós mesmos como espíritos de luz, mas é olharmos para nós mesmos agora. O que é que eu posso fazer hoje para dar um passo para frente? Eu não quero chegar lá no final da maratona. Eu quero dar um passo. Eu quero dar um passo hoje, e amanhã eu quero dar outro passo, e amanhã outro passo. E em algum momento, lá na frente, eu vou olhar para trás e vou ver quantos passos eu já não percorri. Quantos quilômetros eu já não consegui evoluir graças àquele pequeno passo. Se nós queremos realmente, se temos a vontade de fazer a nossa transformação moral, temos que começar hoje. É estar aqui nesse momento e pensando: o que é que eu vou começar a fazer agora? Qual vai ser a primeira característica viciosa que eu quero combater em mim? E aí não tem pior, melhor, é aquela que você escolher e que você vai começar a agir sobre ela. No seu ritmo, de acordo com as suas características. Não se compare ao outro. Compare-se hoje ao eu de ontem. Como é que eu estava ontem? Como é que eu estou hoje? A evolução não dá saltos, ela acontece aos pouquinhos. E é assim que a gente tem que encarar a nossa transformação moral. Não olhe para o santo, para o anjo. Olhe para você um pouco melhor. Tem um conto budista que um jovem discípulo já estava há 2 anos no templo e fazendo uma auto-reflexão, ele não percebia ter evoluído nada. Ele achava-se assim, estava exatamente como chegou. E ficou muito triste e chorou, porque ele orava, meditava, fazia os exercícios e não percebia a sua mudança. E depois de refletir, ele disse: eu acho que eu não consigo. Eu acho que isso aqui não é para mim. Eu não consigo ir ao encontro da iluminação. Foi falar com o seu mestre. Mestre, eu já estou aqui há 2 anos, eu sigo rigorosamente todas as orientações, as meditações, os exercícios, os trabalhos, mas eu não evoluo, mestre. Eu não consigo progredir. Eu acredito que isso aqui não é para mim, eu não sou uma pessoa que vai conseguir evoluir, eu estou pensando em abandonar aqui o mosteiro e fazer outra coisa. O mestre sorriu e disse: vem aqui comigo. E foram andando até o jardim. Ao chegar ao jardim, o mestre foi junto a uma muda que tinha sido recém-plantada e chamou o discípulo e disse: você está vendo essa muda? Sim, mestre. O que você faria para acelerar o crescimento dela? O jovem ficou intrigado com aquela pergunta, olhou para a muda, pensou e depois de algum tempo pensando, ele disse: mestre, não sei, eu acho que talvez eu ia ficar puxando assim, esticando o talo para ver se a planta esticava mais rapidamente. E o mestre disse: não. Se você puxar o talo dessa muda, o talo vai quebrar e ela vai morrer. Você não consegue acelerar o crescimento dessa muda. Se você quiser que ela cresça, você tem que colocar adubo,
tem que regá-la diariamente, tem que podar quando ela for ficando maior, tem que ir fazendo com que as raízes cresçam e se fortaleçam. Porque é aquilo que você não vê que vai fazer com que essa muda cresça. Então, assim também é você. Tem que adubar o seu espírito, regar diariamente, cuidar, orar, vigiar, para garantir o progresso, o crescimento e a evolução diária. Todo dia um pouquinho. Todo dia colocar nas raízes da sua alma o adubo necessário, a boa palavra, a prece, o evangelho no lar, para levar essa mesma vibração daqui para a sua casa. Praticar a caridade, por menor que seja, que não precisa ser material, mas pode ser moral, pode ser rezar por alguém, desejar algo para alguém, rezar por você mesmo, porque esse esforço vai levar em alguns momentos a você pensar, poxa, mas está pesado, e aí você vai recorrer ao apoio espiritual, à fé em Deus, à fé nos Espíritos. Olha, me ajudem porque o negócio agora está pesado aqui. Preciso de amparo. Porque o processo de reforma moral não é só no campo da matéria, e é no campo do Espírito também, então precisamos recorrer aos Espíritos que estão ao nosso lado. Da mesma forma que a gente tem o exemplo vicário aqui de quem a gente vê, a gente pode contar com o exemplo vicário de quem a gente não vê, que vai nos apoiar, que vai nos fortalecer, que vai nos ajudar nesse processo. Então, vamos começar a olhar para o hoje. Vamos sair aqui da casa e vamos pensando, o que é que eu vou transformar em mim? O que é que eu vou tornar óbvio, atraente, fácil e satisfatório? E aí é começar a regar diariamente. Porque o grande benefício da transformação moral é que, ao trabalhar em prol da nossa evolução, nós também estamos trabalhando em prol da nossa felicidade, de uma vida mais plena, mais amorosa e muito mais feliz. E de um processo em que nós vamos sair muito mais realizados. E um processo que começa com mínimo esforço todos os dias. Um mínimo gota de amor, uma mínima gota de felicidade, que em algum momento lá na frente vai se tornar numa fonte de transformação, de realização, de plenitude e de comunhão com Deus. Que nós possamos, ao sair daqui, abraçar esse propósito e dia a dia transformar a nós mesmos. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe.